Olá meus caros, aqui é o Corvo. Aqueles que acompanham cinema e TV já devem estar cientes de que há uma greve em curso acontecendo nos Estados Unidos relativa à sétima arte dos Estados Unidos, onde roteiristas têm questionado, têm argumentado, têm reivindicado melhores condições não apenas salariais, mas também de condições para exercer sua profissão, né? A questão da insalubridade no departamento, na categoria dos roteiristas, é uma questão que vem sendo discutida há bastante tempo entre eles, né? E essa greve, essa explosão de greve, não é a primeira vez que acontece, inclusive no século, né? Nós já tivemos uma há tempos atrás. O que de fato é novo aqui é o recorte do streaming, o aparecimento das plataformas de streaming, a mudança, na verdade não mudança, né, mas foram várias mudanças, né, apresentadas por este modelo de negócio que acabou de certo modo sucateando a profissão dos roteiristas, que mais ou menos aí há 10 anos, né, enfrentam um certo congelamento em termos de salário, né, em termos de proposta de serviço, né, o quanto é pago por um roteiro ou pago por um tempo prestado de serviço, né. A questão inflacionária é um dos pontos que os roteiristas têm questionado, né, um congelamento sério mesmo daquilo que é pago pelos seus serviços, né, e vários outros pontos. Mas o elemento novo aqui de fato é o streaming. O streaming, essa nova modalidade do entretenimento, né, que foram apresentadas por empresas como a Netflix, a Amazon, adotada por outras empresas gigantescas, né, como a HBO, como a Disney, enfim. O modelo de streaming deixou a relação custo-benefício, né, ainda mais problemática. Sucateou ainda mais, né, a categoria dos roteiristas. Inclusive, ouvindo alguns deles, eu fiz uma pesquisa breve, fui de encontro a alguns dos depoimentos dos roteiristas que estão em greve lá. E não são poucos, né, porque o movimento ele tem sido muito bem organizado. É praticamente unânime a postura, né, a posição dos sindicatos, de todas as pessoas que defendem os roteiristas, né, lutam pela causa deles lá nos Estados Unidos, ou seja, né, as empresas, né, as multimilionárias globalizadas empresas do streaming estão realmente em apuros, mas enfim, ouvindo o depoimento deles, basicamente há 10 anos mais ou menos, eles não encontram, não usufruem de nenhum reajuste nas suas bases salariais. Nós tínhamos um cenário antes do streaming e agora nós temos outro cenário com o streaming. Antes do streaming, principalmente quando a gente fala de série de TV, as séries elas eram produzidas, elas eram encomendadas por empresa, emissora X e Y, né? Era uma produção daquele canal, daquela empresa e nada mais. Não era comum, tão comum assim como é hoje, nós vermos uma produção não original de uma empresa, né, sendo transmitida, né, dentro daquela plataforma tal, porque a empresa adquire, né, paga pelos direitos de transmissão. Aí uma obra fica ali, né, alguns meses ou até anos sendo exibida em uma plataforma X, aí o contrato expira, né, ela fica livre de novo no mercado, aí vem outra empresa, compra, adquire, né, os direitos, e aquela série que não é original da empresa X, não foi produzida, por exemplo, originalmente pela Amazon ou pela Netflix, aquela série sai dali e vai para outro lugar. Isso hoje é muito mais comum do que era no passado. No passado as emissoras pagavam, né, produziam por seus próprios meios, né, com seu próprio investimento, uma série de TV, mandava ela ao ar, ela ficava algumas temporadas, de acordo, né, com o índice de audiência, ela era estendida ou então encerrada. E a propriedade era, no caso daquela emissora X. Só que existiam reprises. Reprise é um negócio que sempre existiu na indústria, né? Principalmente quando algumas séries elas têm destaque, elas criam, né, um vínculo afetivo, geram nostalgia no seu público, no público que acompanhou a série por anos e anos, acabou desenvolvendo um certo carinho por ela, né?
Então reprises elas aconteciam. Peguem, por exemplo, uma série aí, né, longeva e que tem um certo apelo popular. Vamos falar, por exemplo, de Friends, ou então de Arquivo X, né? Séries com muito sucesso. Depois de alguns anos, né, e por ter uma base de fãs apreciadores solidificada, é um bom negócio fazer reprise. Então, tais emissoras, elas colocavam as séries no ar novamente. E a reprise gera uma coisa para os roteiristas, né? O roteirista ele é contratado para escrever o roteiro, para produzir, né, escrever o roteiro dos episódios que vão ao ar. Esse pagamento ele é feito a princípio, certo? Eles são pagos. Mas quando existe reprise, tem uma coisa na indústria que se chama residual. O que é o residual? É aquilo que um roteirista ele vai receber, né? Ele vai ser pago novamente a cada vez que a obra for ao ar. A cada vez que ela novamente entrar dentro, estar vinculada no caso, dentro da programação de uma empresa, de um canal, esse residual é aquilo que o roteirista tem a receber novamente por causa desse novo lucro, é um novo lucro, né? A empresa, a indústria mesmo reprisando, por causa da nostalgia, ela vai fazer lucro. E como o roteirista também tem propriedade intelectual dentro daquela obra, ele também tem que receber de novo. Se é um lucro novo, se ele também é autor, se ele também construiu, contribuiu para a existência daquela obra, é mais do que justo, né, que ele receba alguma coisa a mais desse novo montante que vai surgir, né? Isso é o residual. A cada novo reprise, o roteirista recebe novamente o residual, que é a parte dele que lhe diz respeito, né, dentro daquele trabalho que é uma produção coletiva, feita por muitas pessoas. Inclusive, para quem não sabe, os atores, atrizes, o elenco de uma obra, de um filme, de uma série de TV, eles também recebem residuais. E não são residuais baixos não, tá? A cada vez que um filme velho ele volta para o cinema, ele é reexibido nas salas de cinema, suponhamos aí um filme lá da década de 90. Se a indústria coloca novamente esse filme nas salas, os atores e atrizes também recebem residuais. E este é inclusive um motivo, né, para muitas pessoas ficam questionando, né, ou até mesmo reclamando. Existem tão bons filmes, né, em vários recortes históricos, filmes clássicos maravilhosos, até mesmo superiores às novidades do mercado. Por que as salas de cinema não transmitem esses filmes novamente, não exibem eles para o público novamente? Por uma questão de dinheiro. Tudo na indústria, na sétima arte, envolve dinheiro. Os filmes não são reexibidos, ou são reexibidos apenas uma vez, né, a cada, sei lá, 20, 25 anos, comemorando aniversários, porque as empresas não querem pagar residuais, custa dinheiro. Tem que pagar o elenco envolvido, tem que pagar o roteirista, né? É uma questão de ser mão fechada mesmo, mão de vaca. Eu vou ganhar dinheiro, mas vou ter que pagar muito dinheiro também para colocar esse filme de novo na praça. Eu não quero pagar residual. Não vou pagar residual, então se você quer assistir o seu filme aí, preferido, vá até uma plataforma de streaming ou então compre, né, o disco físico, se vire. Eu não vou colocar esse filme na sala de cinema de novo, eu não quero pagar residuais, né? Então isso é o residual. Como o filme, né, como a obra é uma produção coletiva, né, é um conjunto de várias pessoas colocando sua digital, sua marca de autoria, né, todo mundo tem que ganhar um pouco, né? Um filme é sempre uma produção coletiva, uma série de TV é sempre uma produção coletiva. Só que historicamente falando, existe assim um abismo em termos de pagamento, né, naquilo que é pago para diretores, para produtores e elenco em comparação com os roteiristas. O que nunca, jamais foi realmente justo. Por que não é justo? Porque sem as ideias iniciais, o ponto de partida, existe indústria. Tá certo que é, né, de bom tom, é bom reconhecer o trabalho que um diretor acaba fazendo, né, a contribuição cênica, artística de um elenco, dos produtores que investiram dinheiro. É claro que a obra não existiria sem a contribuição dessas pessoas, mas sem a ideia,
Sem um conceito, uma concepção inicial, sem um roteiro, sem um texto, a indústria não funciona, ela não existe. O roteirista, os roteiristas, essa categoria, ela é primordial para que a própria indústria exista. Porque tudo que nós temos, você aí usando o seu celular nesse momento, né, um notebook para me ouvir ou assistir um vídeo, alguém teve uma ideia, alguém desenvolveu um conceito, colocou algo na mesa, numa prancha, né, um projeto, fez uma descoberta. E essa descoberta ela foi colocada em prática, ela foi levada para o campo empírico, e aí esse aparelho que você usa aí hoje, ele existe também em virtude disso. Não apenas por causa daquele que tinha o dinheiro para poder produzir, mas sem a ideia, o conceito original, a descoberta científica, ele não existiria. Então o criador, o autor, né, o visionário, ele precisa receber por isso. Ele precisa ser pago justamente por isso. Porque sem a ideia, sem as pessoas que pensam, as mentes pensantes de qualquer tipo de negócio, nós não temos nada. Não se cria nada. O dinheiro é importante para produzir, mas sem as ideias, o dinheiro ele fica estacionado. Não existe nada. Não se faz nada, é apenas papel impresso. Certo? Isso também se aplica às artes. Sem as ideias do artista, aqueles que são visionários e enxergam, têm a concepção de histórias interessantes, envolventes e marcantes, sem o trabalho deles não existe indústria. Então a cada greve que existe de roteiristas, a empresa, né, as empresas no caso, a indústria como um todo, para. Porque é literalmente as mentes pensantes parando de trabalhar. Parando de trabalhar porque elas não são reconhecidas, remuneradas, né, valorizadas como necessitam ser. O campo da sétima arte, ele é o mesmo, ele se encaixa nesse padrão, né, de avaliação que eu fiz, por exemplo, das tecnologias, das grandes invenções. Porque eles são a mente pensante. São eles que escrevem. Sem a história deles, sem as ideias deles, a indústria não existe. Nós podemos ter, né, os diretores mais talentosos possíveis, né, atores e atrizes sensacionais, mas eles são bons dirigindo, filmando, atuando. Eles são bons cenicamente, mas as ideias brilhantes, aquilo que é o espírito do que eles fazem, né? Isso quem pare, né, de parir, gênese, isso vem dos roteiristas. E a gente não fala sobre roteiristas, a gente não dá valor a roteiristas, não dá méritos a roteiristas do mesmo modo como nós damos valor, colocamos nas alturas, no Olimpo da sétima arte, diretores, atores e atrizes, e elenco, né? A gente não dá o mesmo valor. E isso, inclusive, é verificável no salário deles. Nos salários que eles recebem em comparação com aquilo que os diretores recebem, com aquilo que atrizes e atores recebem, né? É uma distância assim absurda, abismal. Tem gente que acha que roteirista é milionário, que vive em Beverly Hills, né? Que tem aquelas mansões gigantescas, que anda com carros de última geração, modelos esportivos, limusines, não sei o que. Não, meus caros. Essa não é a vida que os roteiristas levam. A vida deles não é luxuosa assim, não. Na verdade, tem muito roteirista por aí que é de classe média, né? Como nós. Como a maior parte dos trabalhadores. É de classe média, inclusive baixa, né? Não é uma vida de luxo. Eles não ganham tanto assim como muita gente pensa, não. Em comparação com aquilo que eles recebem, aquilo que os diretores e artistas, né, os atores, o elenco recebe, é uma diferença brutal. E no que diz respeito a residuais, quando existe uma reprise de obra, a diferença do que eles recebem, do que o diretor e os atores e atrizes recebem também é abismal. É sempre muito, muito pouco. Muito pouco. Aí, dito isso, tendo consciência disso, eu fui pesquisar, coletar algumas falas, né, alguns testemunhos de vários roteiristas que inclusive têm sido muito vocais, né?
nas redações, né, nos jornais, nas mídias sociais, eles têm colocado a boca no trombone. E alguns falaram claramente que, olha, na época que não existia o streaming, quando uma obra era novamente colocada ao ar, novamente o que nós ganhávamos de residual batia aí no teto de mais ou menos $13.500. A gente pensa, né, nossa, é bastante dinheiro, não é assim, dinheiro de pinga não, $13.500 só para uma obra estar sendo reprisada é bastante dinheiro, embora talvez essa obra vá fazer, com certeza vai fazer muito mais dinheiro do que isso, né? É pouco, em relação ao que arrecada, é pouco, ainda é pouco, 13.500 para os roteiristas é pouco, mas isso falando de uma época onde o streaming ainda não existia. Não existia. Quando o streaming passou a existir, né, e essas obras elas se tornaram muito impermanentes, aquelas que não foram produzidas, no caso, pelas empresas de streaming, né, como elas começaram a ficar impermanentes nas empresas, né, os contratos passaram a ser curtos, e a tendência no caso era que elas pipocassem em mais serviços, aconteceu isso, né, algumas vezes, não é muito raro de se ver. O residual, o preço despencou. Alguns deles, dos roteiristas, estão afirmando que o residual que se paga em cada reprise de obra é de $700. $700. Agora vocês imaginem, né, o quanto uma obra arrecada por ser reprisada e o valor de um residual para o roteirista, aquele que teve as ideias, aquele que escreveu tintim por tintim o que acontece nesses episódios. Tem gente que acha que também roteiro é só um texto cru, né, liso, sem nada, né, só com a história ali, e que o diretor, né, atores e atrizes vão pegar aquele texto e tentar enxergar o que fazer com aquilo, com aquele parágrafo, com aquelas palavras ali. Não. Se vocês nunca viram um roteiro na vida, não é tão difícil assim de conseguir, tá? Um roteiro de um filme, de uma série, para vocês perceberem, lerem e observarem a estrutura de um roteiro. Um roteiro, meus caros, tem tudo que vocês imaginarem. Os objetos que estão em uma determinada sala, a cor deles, o que acontece com eles, é cronometrado, né, o tempo entre uma cena e outra, o que as pessoas vão fazer, o que elas vão falar, tudo é descrito nos mínimos detalhes. Escrever um roteiro, né, é necessário você conhecer a estrutura e ter técnica de escrita de roteiro. Não é como escrever um texto comum, literário, por exemplo. Tem as suas especificidades. E é um trabalho bastante minucioso. Até mesmo a disposição de objetos, o que tem no cenário, os roteiristas escrevem. Eles enxergam não apenas a história, o que acontece na história em si. Eles também têm visão de cenário. Eles são os olhos, inclusive, daquelas pessoas que vão produzir e investir dinheiro. Tanto é que vários roteiros eles são completamente destroçados, né, capados, porque o estúdio chega e fala, nossa, para fazer essa cena aqui vai ser muito caro, eu não tenho dinheiro para comprar isso tudo aqui, para montar esse cenário. Então a gente vai cortar. Essa cena aqui vai sair porque ela é cara demais, ou então a gente vai dar uma capada nela para ficar mais barato e encaixar no orçamento. Ou seja, por que eu estou dizendo isso? Porque o trabalho de um roteirista ele é muito minucioso, muito minucioso. Ele vai em tintim por tintim. Se tem uma luz acesa, né, o roteirista descreve que a luz está acesa. Inclusive, né, a intensidade dessa luz. O roteiro ele é muito específico. Ele é a visão. Ele é a paisagem de tudo que vai acontecer. O diretor vai filmar, vai conduzir, e os atores e atrizes vão, né, se imprimir nesse espaço de acordo também com o texto, imprimindo aí suas emoções, suas próprias qualidades cênicas, né? Enfim, o roteiro ele é muito trabalhado. É um trabalho duro, ardoroso, que inclusive gera muito problema de saúde nos roteiristas, né? Você ficar sentado 12 horas por dia, né, escrevendo, isso dá problema de saúde, né? Ser roteirista é um trabalho muito insalubre e que merece de fato uma remuneração de acordo.
tanto no sentido da contribuição que os roteiristas têm com a indústria, as ideias que eles fornecem para a indústria e também para as suas próprias condições de vida, né? De manutenção da sua saúde, né? De ter um pouquinho de lazer, possibilidade de viver um pouco melhor também, porque escrever o tempo inteiro gera muito problema de saúde, né? Não apenas para a coluna não, inclusive problemas mentais, né? Problemas emocionais. É um trabalho realmente muito exigente. Até porque, né, um roteirista também, ganhando muito pouco como eles ganham, eles têm que trabalhar o tempo inteiro. Como as plataformas de streaming estavam pagando residuais, elas têm pagado residuais de $700, como dizem alguns, vocês não devem assim, se espantar muito, né, de ter encontrado por aí roteiristas trabalhando em 2 séries ao mesmo tempo. Você está assistindo uma série em um canal tal, né, uma empresa de streaming tal. Aí você vai para outra, né, começa a assistir uma outra série numa outra plataforma e de repente você, né, que está acostumado a ler os créditos, vê lá que o mesmo roteirista está escrevendo para aquela série, né, como está escrevendo para outra que você está assistindo na outra plataforma. Escrevendo para 2 séries diferentes ao mesmo tempo, ou 3 séries diferentes ao mesmo tempo. Por que eles estão fazendo isso? Por que eles estão trabalhando nessa intensidade absurda? Porque a conta não está fechando. Não está fechando, eles são pagos, muito mal pagos, para escrever um roteiro, né? E os residuais que eles recebem por obras que eles já fizeram anteriormente é muito pouco. Sem falar que a indústria não está reprisando séries, né? Ou não está adquirindo séries antigas também. Elas começaram a não readquirir ou não a reexibir séries antigas por causa dos residuais. Inclusive tem série nova, tem exemplo de série mais nova, bem recente, séries que inclusive ganharam Emmys, que foram retiradas das plataformas assim, do nada. Uma série premiada, né, que marcou, fez muito sucesso em uma plataforma X, que é retirada porque para ela continuar no ar, para ela continuar ainda sendo disponível na plataforma, o novo residual teria que ser pago. Querem um exemplo? Westworld, da HBO Max. Westworld não foi retirada da plataforma porque ela é ruim. Ela ganhou Emmy. Ela é sucesso de público, né? O público recebeu muito bem a série, ela é premiada, condecorada, né? Inclusive, o que causou na época, quando o anúncio foi feito, que o Westworld iria sair da HBO Max, foi susto. Como assim? É uma das melhores séries, né? Um dos melhores trabalhos dos anos mais recentes da plataforma. E tem para o público assistir, conferir. Quem não conhece ou quem gosta e quer voltar a retornar à série. As séries elas simplesmente somem da plataforma, não vão para lugar nenhum, né? Elas somem, são descartadas. Não tem como mais a gente achar elas em lugar nenhum para poder assistir. Independente da qualidade delas. Ela não saiu porque ela é ruim. Ela saiu do serviço, ela saiu da HBO Max porque a empresa não queria pagar residual. Mesmo nesse valor baixíssimo. Né? Ridículo. $700, imaginem. Uma reprise com $700. Uma extensão de tempo dentro da plataforma pagando $700 para o roteirista. É ridículo. Né? É ridículo. E sumiu. Ela foi retirada. O Westworld sumiu. Tiraram ela da plataforma. Por causa de residual. É um valor muito baixo. Então, algumas séries mais antigas elas estão sendo retiradas das plataformas para que os residuais não sejam pagos. Novas estão sendo produzidas, né? Novos contratos estão sendo firmados, né? Ou seja, roteiristas estão recebendo propostas de emprego, mas o pagamento também que tem sido oferecido não é dos melhores. Por quê? Entra na questão da inflação. Aí que entra a questão da inflação. O salário dos roteiristas, né, o que tem de preço médio para o trabalho deles, e por tempo de trabalho, congelou. Dentro da indústria, o salário da categoria não acompanhou o reajuste da inflação. E a gente está falando de inflação. Né? A gente está falando de preço de combustível aumentando, né? O custo de vida no geral aumentando, né? O valor das mercadorias aumentam. O salário, né, mínimo de um país tem que acompanhar também. Né? Aumentar um pouquinho também. Se infla, tudo tem que acompanhar. Né? O salário mínimo tem que acompanhar. Porque senão o custo de vida, né, manter o padrão de vida, que, reforço, dos roteiristas não é
né, maravilhoso, cheio da grana, né, esbaldando, como das grandes celebridades de Hollywood, os diretores, os atores e atrizes. Não é. São trabalhadores comuns, tá? Com um bom salário, mas não o suficiente para tornar essas pessoas ricas. O roteirista não é rico. A realidade dos roteiristas hoje é ter que trabalhar em vários roteiros para vários programas diferentes ou filmes diferentes para a conta fechar. Porque o salário inicial deles está congelado há mais ou menos 10 anos, não acompanhou a inflação, e os residuais de coisas que eles faziam no passado, o preço pago é $700 quando é reprisado, e há um movimento das empresas de streaming, dos grandes monopólios, de não reexibir série antiga ou filme antigo para não pagar residual. Há esse movimento, há essa tendência, então eles não estão tendo muita fonte de renda. Está muito desvalorizado. E não para por aí. Não para por aí. Porque tem uma outra reivindicação que diz respeito às mini rooms, as mini salas. O que seria aquelas mini salas? Vamos tomar, por exemplo, uma série de TV. Uma série de TV, ela, obviamente, né, ela precisa de um nível, uma taxa de texto, né, muito superior a um filme. Um filme de 1h30, 2 horas, 2 horas e meia, né, a quantidade de texto é muito inferior à de uma série de TV aí, de meia hora, 45 minutos, com, né, 10 episódios, 12 episódios por temporada, que já é um número reduzido pra caramba em comparação ao que eram no passado. Vou chegar lá, vou falar sobre isso também, tá? Mas enfim, quando uma série de TV vai ao ar, um roteirista só não dá conta de trabalhar e atender à demanda, porque é muito texto, né? É necessário muito texto em um curto espaço de tempo. Então, por isso é natural a gente assistir, acompanhar uma série de TV e ver um monte de roteiristas trabalhando nela. 5, 6, 7 pessoas. Então, a empresa ela contrata esse número alto de roteiristas, eles entram dentro de uma sala, né, as mini rooms, as pequenas salas, e ali eles discutem basicamente o que será o conceito da série, como ela vai começar, como ela vai se desenvolver e onde ela vai chegar. Cria-se pontos estratégicos, etapas, né, no desenvolvimento dessa série. A gente tem essa ideia, a gente fez um brainstorming, né, a gente tem essa ideia básica do que a série vai ser, daquilo que ela vai retratar, e aí sim, cada um dos roteiristas vai ficar responsável por 1 ou 2 episódios desse percurso, mas esse percurso que foi pensado previamente, né? Vai começar assim, vai se desenvolver desse modo e vai terminar naquele lugar. Todos os roteiristas, os 6, 7 roteiristas, estão cientes disso, desse trajeto, desse percurso. E aí eles vão trabalhar individualmente, né, para escrever o texto, né, o roteiro de 1 ou 2 episódios, né, ou 3 episódios, quando o trabalho assim está bem puxado, no caso para eles, né, quando a empresa não quer contratar assim tantos roteiristas para se envolver no trabalho. Enfim, até aí ok, né? O problema é que as mini rooms, né, as pequenas salas, elas acontecem, obviamente, antes de uma produção e de fato, né, antes da produção entrar na via de fato, antes dela ser de fato produzida. Como eu falei, sem ideias, sem roteiro, nada é produzido. Nada. É necessário texto, é necessário o trabalho dos roteiristas para alguma coisa começar a acontecer, certo? Então o trabalho ele é feito previamente. Só que as empresas estão pagando por roteiros completos, por muito texto, né, vários e vários roteiros, sem a garantia do tempo de trabalho, do tempo de envolvimento que esses profissionais vão estar envolvidos com a obra. Não há garantia de que eles vão voltar numa segunda temporada, né, que o nível de texto que eles escrevem ali vai receber um pagamento adequado para eles poderem ficar um pouco tranquilos até conseguir outro emprego. Não há garantia de nada. Inclusive, eles estão relatando que muitas mini rooms, pequenas salas, estão sendo contratadas a preço baixo, né, com valores congelados lá atrás, valores de 10 anos lá atrás, porque não acompanhou a inflação, que eles estão trabalhando assim, desvalorizados, sucateados, produzindo muito texto, muito volume, né, de texto, de histórias,
para os estúdios, para as empresas chegarem lá no fim e falarem: não, a gente não quer investir, não ficou tão bom assim, a gente não vai dar o sinal verde para isso aqui acontecer. Ou seja, eles não se envolveram com um filme que apresenta um nível de trabalho menor, se envolveram com série de TV, escreveram muito mais do que normalmente eles escreveriam, né? Dias, semanas, horas e horas de trabalho, se arrebentando para receber um valor praticamente semelhante, para no final a obra nem ser produzida. Eles são dispensados. E aí eles são dispensados, mesmo antes de uma série ir ao ar. Ou seja, eles trabalham muito por um valor pequeno, por uma obra que às vezes nem é completa e é descartada. Não há segurança de trabalho. E a gente está falando aí de mini rooms, de mini salas, de vários roteiristas passando por essa mesma realidade. É complicado. E em muitas situações, as empresas estão pagando por horas de serviço ali, e os contratos são firmados não garantindo nem ao menos 10 semanas de trabalho. 10 semanas. A gente está falando de 2 meses e meio. Nem isso. É um contrato que não chega nem a 6 meses. A gente está falando de 2 meses e meio. 10 semanas, 2 meses e meio. Certo? Os roteiristas têm dito, eles têm falado, comentado, que algumas empresas estão contratando com contratos que não chegam nem a 10 semanas. É insalubre. Eles são muito mal pagos por um emprego ali que é provisório. É quase que uma terceirização. Na verdade é bem isso, né? É uma terceirização. Vem aqui, faz esse serviço rapidinho, casca fora. Você não tem um contrato de trabalho seguro. Você não tem segurança financeira. Você já é mal pago. O seu salário, a média de pagamento do mercado já está congelado há 10 anos. Você não tem segurança. E o que estão fazendo com a profissão, o que muitos têm concluído, e eu, vendo esse cenário, eu concordo plenamente, o que as empresas de streaming estão tentando fazer é transformar todos os roteiristas, transformar toda a categoria em uma categoria de freelancer. É só freelancer. Vem cá, escreve para mim aí, por um contrato muito pequeno, né? Tempo de serviço muito pequeno. Vou te pagar uma merreca. E se eu não gostar, essa coisa que você produziu aí nem vai pro ar. Nem vai pro ar. Você nem vai ter direito a qualquer tipo de residual depois. É surreal. É surreal. É completamente absurdo o que eles estão fazendo. E preciso dizer, né? É importante dizer, não me esquecer disso. Os roteiristas chegaram a essa nova greve, eles se organizaram novamente para fazer um novo strike, não porque eles não tentaram conversar, dialogar, né, com as empresas. Eles bateram na porta da Amazon, da Netflix, da HBO, da Disney, eles tentaram conversar. Só que as empresas estão intransigentes, elas não querem melhorar as condições de trabalho deles. Isso num cenário que a gente vai observar e a gente encontra dados, né, transparentes ou pseudo-transparentes, até porque eu não acredito que vaze tudo, né, que tudo seja revelado, mas é um cenário que nós vemos que muitas empresas passaram por problemas financeiros, mas em virtude de má administração, má gestão. Não porque as obras em si não arrecadaram. Os filmes têm arrecadado. Né, o período de pandemia deu uma atrapalhada, acabou reduzindo muito a receita. A pandemia, de fato, né, ela atrapalhou a bilheteria, então os filmes não estavam arrecadando tanto assim. Mas esse problema, como eu falei, é da última década. A pandemia não durou 10 anos. É antigo, muito antigo. A pandemia terminou, as salas reabriram, nós estamos vendo um nível de pessoas indo aos cinemas, um nível alto, né, uma quantidade alta de pessoas voltando às salas, porque elas ficaram muito tempo sem poder ir. A arrecadação dos filmes, inclusive filmes de baixo orçamento, tem estado alta, ou seja, as obras em si, elas têm arrecadado. Agora, se as empresas de streaming estão produzindo 1 milhão de obras ao mesmo tempo, e é até compreensível, né, o tanto de obras que elas produzem, também não pagando na verdade, né, pagando muito mal seus funcionários, aí até eu, né, eu arrecado um montão de dinheiro.
Não pago ninguém direito, tá? Ofereço merreca para a categoria. Aí sobra dinheiro mesmo, né, para produzir 5, 6, 7 séries no mesmo ano. É uma gestão onde as empresas de streaming perdem dinheiro, e são algumas, né, não são todas. Tem empresa de streaming aí que está muito bem, inclusive fazendo monopólio, né? Disney, por exemplo. Monopólio de mercado. Comprando Deus e o mundo. Comprou tudo, né, na última década. Tudo que a gente puder imaginar, até emissora de TV potente, a Disney comprou. Mas enfim, aquilo que bate no vermelho não é culpa dos roteiristas. Não é culpa de uma obra individual. Até porque a arrecadação tem sido muito boa. Mas esse dinheiro, ele não está sendo redistribuído. Ele não está sendo, no caso, dividido com todas as pessoas que fizeram parte daquela produção de maneira justa. E quando residuais são tão pequenos assim para uma categoria como é a categoria dos roteiristas, aqueles que literalmente pensaram essa obra, ela existe por causa deles, a princípio. E quando suas obras também são retiradas das plataformas para não ter que pagar residual de novo para eles, o que sobra? Eles não têm opção. Eles têm que parar. Eles têm que parar a indústria. Eles não vão conseguir trabalhar. Eles não vão conseguir se manter dentro do mercado. É tudo muito desfavorável. E eles tentaram, como categoria, de maneira organizada, entrar em diálogo com as empresas, né, com os detentores dos meios de produção, com as empresas, os donos mesmo, os acionistas de cada plataforma de streaming. E eles foram intransigentes. Não foi uma coisa, né, uma greve que foi iniciada verticalmente. Agora a categoria quer ganhar demais, né? Eles querem ganhar muito, né? Eles não estão satisfeitos aí com o salário deles, não. Aí se viraram contra nós. Não! Esse movimento de tentar rediscutir condições de trabalho, remuneração, residuais, isso vem de muito, muito tempo. Muito, muito tempo. Então a greve ela não é vertical, ela não é intolerante. Quem está sendo intolerante são os donos das plataformas de streaming. Eles não querem discutir. Eles têm ganhado muito dinheiro com as obras, com o trabalho deles e não querem discutir valores. Inclusive, as mini-rooms, as salas, têm sido muito frequentes. Trabalhar por menos de 2 semanas, sem garantia nenhuma, recebendo uma merreca, para depois tomar um pé na bunda e ficar igual louco aí no mercado. Onde que eu vou trabalhar? E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Minhas contas estão chegando. Como que eu vou pagar? Reforço, vida de roteirista não é vida de celebridade. Eles não são milionários. Aí, eles começam a trabalhar para 2, 3 séries ao mesmo tempo. A gente vê o nome de fulano e ciclano em um monte de série. O que isso acontece? O que isso acaba acarretando também? Menos oportunidades para novos roteiristas entrarem no mercado. Gente desempregada, né? Muitas séries, mas vários roteiristas trabalhando ao mesmo tempo em muitas, menos pessoas que vão ser empregadas. Não vai ter oportunidade para novos roteiristas trabalharem. E tem um outro agravante, que é qual? Quando um roteirista está trabalhando em 3 obras ao mesmo tempo, é claro que a qualidade do trabalho dele vai cair. A série vai ficar uma bosta. Aquela série maravilhosa, que teve aquela primeira temporada espetacular, a segunda, a terceira temporada, vai ficar uma bosta. Porque roteirista é ser humano. A pessoa precisa comer, a pessoa precisa dormir, ela precisa ter dinheiro para se alimentar adequadamente, sabe? Ter uma condição de vida digna. Precisa dormir, precisa comer, precisa ter lazer, porque senão a cuca do sujeito funde, ele começa a ter problemas de ansiedade, problemas emocionais, sem falar os problemas físicos também, né, por estar o dia todo, né, ali curvado escrevendo. É claro que a qualidade das obras vão cair. E o público está aí, questionando. Nossa, um monte de filme ruim, um monte de filme, sabe, de péssima qualidade, muito inferiores aos que eu assistia no passado. Nossa, a série caiu, né, vertiginosamente de qualidade. Por que vocês acham que isso está acontecendo? São condições insalubres de trabalho. Quem pensa, quem escreve, não tem condição digna de trabalho. Isso aqui não é dignidade, é um absurdo. É um absurdo o que está sendo feito com eles. E, para fechar o meu podcast, para fechar o meu comentário, vem
a tampa do caixão. A tampa do caixão. O último prego no caixão. A ameaça das AIs. Porque a empresa, as empresas, no caso de streaming, a indústria como um todo, para onde elas estão rumando? Qual que é o norte delas? Eles pagavam salários justos, ou supostamente justos no passado. Com o tempo, esses salários ficaram congelados e a partir daí eles começaram a reduzir os residuais. Depois, eles começaram a contratar um monte de gente para fazer o trabalho de um, mas por pouco tempo, poucas semanas. O que nós vemos é uma linha de desvalorização, de sucateamento da categoria, do trabalho da categoria, certo? Mas o norte deles são as AIs. O que é AI? É um robô que você mantém, que você faz manutenção nele, e ele escreve para você, sem que você tenha que pagar salário para ele. Você paga a manutenção, só a manutenção da sua AI, do seu hardware, software, daquilo que você usa, que é um valor muito, muito menor do que pagar roteiristas para escrever, né? Para te dar trabalho. Nisso aí nós temos algo ainda mais conflitante, problemático, preocupante, porque você vai gerar ainda mais, né, obras de qualidade extremamente questionável. Uma AI não substitui a inventividade, né, a poesia, a qualidade da escrita de um artista. Uma AI não consegue ser tão diversa assim. Ela não consegue entender as relações humanas com tão profundidade como um ser humano consegue. Colocar nuances, ser complexo. Uma AI não pode ter emoções. Os roteiros de uma AI são quadradinhos. Quadradinhos. São muito, em termos de qualidade, são muito inferiores ao que os roteiristas, pessoas de carne e osso, né, com alma, espírito, paixão, conseguem produzir. Não tem nem comparação. Mas AIs já estão sendo usadas dentro do mercado, dentro da indústria. E a tendência é que os donos, né, das empresas invistam mais nelas do que paguem salários para roteiristas. Isso está acontecendo também, e é uma preocupação inclusive também do movimento das greves que estão acontecendo nesse instante. Porque com AI, a qualidade das obras cai ainda mais. Cai. De maneira assim horrorosa. E além disso, a taxa de desemprego que já existe, que já está grande, né, na categoria dos roteiristas, fica assim, vai atingir, né, índices negativos, né, recordes de desemprego dentro da categoria. É um caminho assim horroroso, é um terror só de imaginar o que vai acontecer para eles, o que vai acontecer com eles. Então a greve ela é muito mais do que justificável. Ela é necessária, muito necessária. E sim, o público vai ter que parar de acompanhar as suas séries preferidas, sim. Que pare tudo. Que vocês tenham que esperar 3, 4, 5 anos para poder assistir a segunda, terceira temporada que vocês estão aguardando. Foda-se. Foda-se. Que o cinema pare. Que filmes parem de ser produzidos. Que vocês fiquem aí com filmes de 2, 3 anos tendo que assistir filmes do passado. E existem muitos, né? Assim, dezenas, centenas, milhares de filmes que vocês nunca viram na vida e podem muito bem voltar lá no passado, no catálogo e assistir. A indústria tem que parar. Tem que parar. Porque o modo como eles são tratados, o modo como eles têm sido vistos pela própria indústria, leva ao fim, ao extermínio da categoria deles. E eu reforço, toda obra cinematográfica, de cinema e TV, a alma dela, as ideias dela, a inventividade, a genialidade dessas obras reside, inicialmente, o embrião delas é o roteiro. Uma obra com um texto ruim, você pode ter o diretor mais espetacular, arrojado do mercado, você pode ter, né, um elenco de ponta, de gente muito inspiradora, trabalhando, mas com um roteiro ruim, não
tem filme, não tem série que se salva. E nós tivemos exemplos disso, assim, a rodo no decorrer dos anos, das décadas. Séries que tinham elencos espetaculares, diretores visionários, inovadores, mas cujo roteiro, os roteiros sendo ruins, a obra simplesmente foi destruída, foi dizimada. Game of Thrones, alguém se lembra? Pois é, né? É só um exemplo, tá? Porque exemplos de séries que eram maravilhosas, que ficaram horrorosas, não faltam. Não falta. Mas enfim, era o comentário que eu tinha para fazer. Achei o tema pertinente por causa desses novos contornos, né? Porque é uma greve que acaba acontecendo muito em virtude da mudança na indústria, nos modelos de contrato, modelo de exibição também das obras, né? O streaming chegou, ele é um marco na história de cinema e TV e mudou muito as relações de trabalho, inclusive também de veiculação das obras no mercado para um público específico, né? O streaming mudou muito a indústria e em alguns pontos para melhor, mas em muitos outros também para pior. E é importante a gente também estar atento, né? Enxergando também esses aspectos que são aspectos negativos, que não vieram para agregar, mas para piorar muito os sintomas antigos, sintomas que já existiam na indústria antes do streaming aparecer. Certo? Bem, é isso. Abraço a todos, obrigado àqueles que ouviram e saudações Corvides.